Olá pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Hoje falaremos da real história por trás dos Cavaleiros Templários. Escondida em um pátio em Temple Bar, às margens do Tâmisa, está uma das igrejas mais antigas de Londres, a Temple Church. A Igreja Redonda já foi o centro das atividades da Ordem dos Cavaleiros Templários na Inglaterra, cercada por alojamentos, estábulos, salas de reuniões e instalações de armazenamento. Hoje é preciso seguir um caminho entre escritórios de advocacia até encontrar uma pequena placa apontando para a igreja. Essa é realmente conhecida como o Novo Templo, a verdadeira história por trás dos Cavaleiros Templários. Livro The Real History Behind the Templars, de Sharon Newman, nascida em 15 de abril de 1949 em Ann Arbor, Michigan. Ela é uma historiadora americana e escritora de romances históricos. Ela ganhou o prêmio Macavity de Best Fast Mystery em 1994. No ano de 1119, esses nobres encontraram sua vocação como protetores dos fiéis em uma peregrinação perigosa a Jerusalém recém-conquistada. Agora, a historiadora Sharon Newman elucida os mistérios e equívocos dos Templários, desde sua verdadeira fundação e papel nas cruzadas até intrigas mais modernas, incluindo: eles eram cavaleiros devotos ou hereges secretos? Eles deixaram para trás um tesouro fantástico, escondido até hoje? Como eles foram associados ao Santo Graal? Eles vieram para a América antes da época de Colombo? A Ordem dos Cavaleiros do Templo, Templários, ainda existe? Quer aprender a ganhar dinheiro online? Acesse o primeiro link na descrição do vídeo. O Templo, em Londres. A primeira igreja foi construída por volta de 1128, logo após a visita de Rio de Paz em sua grande turnê para angariar interesse na ordem. Ainda em seu começo, o antigo templo ficava em Holborn-no-Borboryn, em Londres, então uma área rural. Quando as fundações foram descobertas em 1595, descobriu-se que esta igreja era redonda, feita de pedra de Caen, do norte da França. Muitas das igrejas templárias eram redondas, imitando a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém construída no tempo de Constantino. Igrejas redondas também foram construídas pelos hospitalários pelo mesmo motivo. Os templários mudaram-se para o local atual, entre a Fleet Street e o rio Tâmisa, em 1161, e começaram a construir a nova Igreja do Templo. A igreja foi consagrada em 10 de fevereiro de 1185 por Heráclio, patriarca de Jerusalém, e dedicada à Virgem Maria. Com o tempo foi construído um salão dos padres, ligado à igreja por um claustro, e um pouco mais distante da igreja, um salão dos cavaleiros, para abrigar os monges guerreiros e irmãos templários. Em 1240 foi acrescentado o coro retangular, bem como uma capela dedicada a Santa Ana, mãe da Virgem, nave da igreja do templo. Este teria sido um lugar muito movimentado, com uma padaria, ferraria, estábulos e outras construções domésticas de uma grande comenda templária. Os cavaleiros cuidariam dos reparos em suas armaduras e outros equipamentos na área do templo. Para um treinamento sério, eles tinham um campo de cerca de 15 acres do outro lado do Tâmisa, conhecido como Ficket's Croft. Durante os julgamentos dos templários na Inglaterra, uma acusação feita contra eles foi que eles haviam assassinado um templário irlandês colocando-o na cela penitencial no canto noroeste do coro. A cela tem 4,5 pés de comprimento e 2 pés e 9 polegadas de largura. Há 2 frestas de janela que permitiriam ao prisioneiro ver a parte redonda da igreja e o altar. Com a dissolução dos Templários em 1313, todos os seus bens deveriam ser entregues aos cavaleiros hospitalários. No entanto, Eduardo II da Inglaterra deu a propriedade do templo em Londres para seu primo Thomas, conde de Lancaster. Thomas, no entanto, perdeu a cabeça, literalmente, como resultado de uma rebelião contra o rei. Edward então deu a propriedade ao conde de Pembroke, Aylmer de Valence. Passou por várias outras mãos antes que os hospitalários finalmente recebessem a propriedade. Como já tinham sede em Londres, os hospitalários arrendaram o Inner End Middle Temple a um grupo de advogados. Os ex-servos dos templários permaneceram durante a transição, Eduardo II pagando seus salários e pensões. Ao longo dos anos, através de mudanças nos reis e governos, os advogados mantiveram o templo. Em 1677, eles foram finalmente recompensados por sua tenacidade com a permissão de comprar a propriedade do rei Carlos II. Durante o século XVI, a igreja era usada entre os serviços para as conferências advogado-cliente, que aconteciam enquanto caminhava entre as efígies dos túmulos de importantes cavaleiros templários enterrados no local. Durante a reforma, a igreja foi caiada e o chão coberto com centenas de carroças de terra e entulho.
Uma restauração foi feita em 1840, incluindo a limpeza do piso e a reconstrução das efígies estilhaçadas. As efígies na igreja são de 9 cavaleiros e um bispo. Infelizmente, não é certo qual escultura é qual cavaleiro. Eles foram movidos tanto ao longo dos séculos que as identificações foram embaralhadas. Eles também foram restaurados, várias vezes. Os originais datam dos séculos XII e XIII. Sabemos que um deles é Sir Geoffrey de Magnaville, conde de Essex, que morreu em 1144 e foi primeiro cavaleiro enterrado no Velho Templo e se mudou para o Novo. Outros são de William Marshall, o primeiro conde de Pembroke, que foi admitido na Ordem dos Cavaleiros Templários em seu leito de morte, e 2 de seus filhos. Marshall é considerado o protótipo do cavaleiro perfeito, leal, corajoso e valente. Ele foi o assunto de histórias e canções, mesmo em sua vida. Os templários devem ter ficado satisfeitos por ter seu patrocínio. A maioria das outras efígies são conhecidas apenas como cavaleiro ou cavaleiro cruzado. As efígies representam não os templários, mas seus confrades, ou associados, nobres que desejavam apoiar a ordem sem realmente se unir. Efígie de um cavaleiro na igreja do Templo em Londres. Os cavaleiros foram enterrados em cemitérios templários e comemorados em pedra na igreja. Os cavaleiros de pernas cruzadas são aqueles que participaram de uma cruzada ou pelo menos fizeram um voto de fazê-lo. A igreja sobreviveu intacta até 1941, quando foi bombardeada pelos alemães. A abóbada sobreviveu, mas as colunas racharam com o calor dos incêndios e tiveram que ser substituídas. Muito do que vemos hoje é restauração e recriação. É difícil hoje em dia imaginar a igreja do templo em seu ambiente adequado. Edifícios de tijolos se aglomeram ao redor dela agora. Originalmente, teria um pátio gramado entre todos os edifícios dos templários. Dentro da igreja, os cavaleiros templários teriam recitado as orações à luz do dia e à luz de velas. O vento poderia ter soprado do rio ou da direção dos estábulos, um cheiro que os cavaleiros teriam preferido. Os maiores senhores e os mercadores mais ricos teriam vindo para depositar seus tesouros em custódia ou pedir um empréstimo. Haveria barulho, cor e excitação. Mas agora tudo o que resta é uma igreja pequena e solitária. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixe seu like.